Crescer espiritualmente não é apenas estudar, meditar, fazer práticas energéticas ou buscar respostas em caminhos místicos. Crescer espiritualmente, antes de tudo, é um processo profundamente humano. É olhar para dentro com sinceridade, reconhecer o que ainda dói, o que ainda pesa, e permitir que a luz atravesse as partes que tentamos esconder. É impossível evoluir espiritualmente sem curar, ao menos em parte, as feridas emocionais que moldam nossa forma de sentir, reagir e se relacionar com o mundo. Muitas dessas feridas surgiram há muito tempo. Algumas vêm da infância, outras de relações passadas, outras de situações que nunca tivemos maturidade ou força emocional para processar. Elas se acumulam como camadas silenciosas dentro de nós, criando padrões que repetimos sem perceber. E quando iniciamos uma jornada espiritual, essas feridas começam a se revelar. Não para nos machucar mais, mas porque finalmente temos condições internas de transformá-las. A ferida emocional não é um inimigo. Ela é uma mensagem. Ela aponta para algo que precisa ser acolhido, compreendido e integrado. Por isso, quando tentamos ignorar o que sentimos, quando reprimimos, quando fingimos que está tudo bem, bloqueamos também o fluxo natural da nossa expansão espiritual. Crescer espiritualmente não é escapar da dor. É aprender a atravessá-la com consciência. A cura emocional começa com a coragem de sentir. Sentir, sem fugir. Sentir, sem se julgar. Sentir, sem se punir por ainda sentir. Cada emoção que emerge carrega um pedaço da nossa história, e a cura acontece quando criamos espaço interno para ouvir o que essa parte quer nos dizer. Talvez seja tristeza acumulada, talvez seja medo, talvez seja raiva que nunca pôde ser expressa. Ao invés de rejeitá-las, podemos perguntar: o que você precisa me mostrar? Essa pergunta simples abre portas profundas. Mas sentir não é se afogar. Sentir é observar. É permitir que as emoções passem por nós sem tomar a nossa identidade. A dor não define quem somos. Ela apenas nos informa onde existe uma memória pedindo luz. E luz, na espiritualidade, sempre significa consciência. Um passo essencial na cura emocional é compreender que o processo é gradual. A mente pode até querer resolver tudo de uma vez, mas a alma trabalha em ciclos, em tempos próprios. Algumas feridas se dissolvem rapidamente. Outras precisam ser revisitadas diversas vezes. E isso não significa regressão, significa aprofundamento. Cada vez que olhamos para a mesma ferida a partir de um nível de consciência mais elevado, um pedaço dela se desfaz. A cura emocional também exige gentileza. Muitas pessoas caem na armadilha de achar que deveriam ser fortes o suficiente para não sentir dor. Essa exigência interna só amplifica o sofrimento. A verdadeira força espiritual nasce quando reconhecemos nossa vulnerabilidade e nos tratamos com compaixão. Quando dizemos a nós mesmos: eu mereço ser acolhido. Eu mereço ser ouvido. Eu mereço me curar. A cura não acontece pela força. Ela acontece pela permissão. Outro ponto importante é compreender que feridas emocionais não se curam apenas com pensamento positivo. A espiritualidade não é um verniz de luz sobre a dor. Ela é a coragem de iluminá-la. É por isso que práticas como meditação, respiração consciente, terapia, acupuntura, constelação familiar ou rituais de liberação podem ser tão poderosos. Cada prática cria um espaço onde a emoção pode se mover, se expressar, se dissolver. Também é importante entender que crescer espiritualmente não é se tornar alguém perfeito, mas alguém mais verdadeiro. À medida que as feridas se curam, você não se torna imune aos desafios da vida, mas se torna mais consciente. Reage de forma diferente. Sente com mais profundidade, mas sem se perder. Passa a viver com presença, em vez de no automático. A cura emocional devolve a você partes da sua energia que estavam presas no passado. Com o tempo, você percebe que a ferida que doía se transforma em sabedoria. Que aquilo que parecia fraqueza se torna força. Que aquilo que um dia você quis esquecer passa a ser o ponto de partida da sua compaixão e da sua sensibilidade espiritual. A dor curada se torna luz. E essa luz ilumina não apenas o seu caminho, mas também o caminho das pessoas ao seu redor. Crescer espiritualmente é assumir responsabilidade pela própria história, mas também é aprender a soltá-la. É honrar o passado sem se aprisionar nele. É reconhecer a dor sem se definir por ela.
É, acima de tudo, permitir que cada ferida se torne um portal de evolução. E talvez a parte mais importante seja lembrar: você não precisa curar tudo de uma vez. A jornada espiritual não exige perfeição, exige presença, exige honestidade, exige entrega. A cura emocional é um caminho contínuo, e cada passo, por menor que pareça, transforma sua vibração, sua consciência e sua capacidade de amar a si mesmo. Curar feridas emocionais não é apenas um processo psicológico, é um ato espiritual. É um retorno ao seu centro, um retorno à sua essência, um retorno à sua verdade. E esse retorno, por si só, já é crescimento. Gratidão, luz e paz.